Olá, turminha do terceiro ano. Aqui quem fala é a Pro Zenaide. Hoje vocês terão aula comigo. Vocês vão ter aula hoje de História, lá no módulo de vocês, na disciplina de História. Vocês vão pegar o módulo, vão abrir na página 24 do módulo de História. Essa página 24, a Pro Rosana já trabalhou com vocês. Então, nós vamos estar dando uma revisada, dando uma lida, uma relembrada, né? Para que a Pro Rosana possa estar passando atividades para vocês posteriormente. Então, essa página está falando sobre patrimônio histórico. Então, antes de a gente começar a falar sobre patrimônio histórico, nós vamos voltar ao Brasil lá no início, quando o Brasil foi descoberto. Vocês lembram? Pedro Álvares Cabral, que é um português, chegou no Brasil. Aqui já viviam os índios e ele começou a construir o Brasil, a construir casas, mercados. Todas essas construções que nós conhecemos hoje, algumas começaram lá naquele período em que o Brasil foi descoberto em 1500. Então, essas construções bem antigas, construídas lá no período em que os portugueses chegaram, em que o Brasil foi descoberto, elas são chamadas de patrimônio histórico. Por quê? Porque elas carregam informações importantíssimas sobre a história do nosso país. Nela tem registros de como os portugueses se comportavam, como eram os materiais naquela época e outras coisas. Então, vamos lá. Patrimônio histórico. O que são patrimônios históricos? São nada mais, nada menos do que bens materiais ou naturais que são importantes, eles têm importância na história ou do bairro, ou da cidade, ou do país e até mesmo do mundo. Então, o que é que pode ser um patrimônio histórico? Ou seja, pode ser os bens materiais, aquilo que é concreto. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, igrejas, praças ou até parte de uma cidade como o Pelourinho, lá em Salvador. Vocês já ouviram falar no Pelourinho? Lá no Pelourinho tem construções bem antigas. O Pelourinho é um bairro que ele é o centro histórico da cidade de Salvador. Lá ele carrega um acervo da história do país. Então, alguns bairros ele também se transformaram em patrimônio histórico pela história que ele tem. O livro aqui trouxe algumas imagens de algumas construções que hoje são consideradas patrimônio histórico. Tem o teatro de José de Alencar. Tem também a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade de Ouro Preto, hoje, ela é um patrimônio histórico. Por quê? Porque ela foi construída bem no início da colonização, quando o Brasil começou a ser construído. Então, isso que é um patrimônio histórico. Na nossa cidade, Lauro de Freitas, existem também algumas construções antigas. Eu acho que é essa pesquisa que a Pro Rosana vai estar passando para vocês aí complementarem o conteúdo de patrimônio histórico. Então, espero que vocês tenham dado aí uma lembrada sobre o que é patrimônio histórico, que esse patrimônio, eles precisam, como fala no livro aqui, eles precisam ser cuidados, preservados, para que a sua história ela possa ser contada de gerações a gerações. Então, essa pesquisa que a Prova está passando para vocês é justamente para vocês pesquisarem o patrimônio histórico da cidade de vocês, que é nesse caso Lauro de Freitas, e contar um pouco desse patrimônio histórico, um pouco da história desse pode ser uma igreja, uma praça, uma estátua, algo que conte um pouco da nossa cidade. Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, estejam estudando e até a próxima.